Meu nome é José Carlos, muito conhecido também como Joseph. Eu sou natural da Bahia, né, do interior de uma cidadezinha chamada Maraú. Eu não nasci num lar cristão, né? Meu pai, ele não tinha religião, minha mãe também não. Na verdade, no passado, quando eu era ali criança, ele passou um tempo na igreja adventista, acho que foi alguns meses. Não chegou a decidir pelo batismo, mas isso já teve uma boa influência em minha vida. Desde a minha infância eu tive contato com a mensagem adventista, por conta que meus primos eram adventistas e tal. E ali, bem novo ainda criança, eu pedi para minha prima me mostrar onde que estavam os 10 mandamentos. E ela me mostrou, isso ficou cravado na minha mente, e eu decidi que eu ia me tornar cristão, que eu ia me tornar um adventista do sétimo dia. Só que eu fui crescendo ali, né, criança, adolescente, e comecei a me envolver com as coisas, os prazeres do mundo, né. Eu já bebia desde criança mesmo, depois comecei fumando e tal, entre outras coisas. E só que eu tinha uma convicção na minha vida, como eu falei que queria me tornar adventista, mas eu falei com Deus que queria que fosse de uma vez por toda. E o tempo passou e eu me envolvi com maconha também, e comecei a usar muito, demais, todos os dias praticamente, e até que eu fui me aprofundando nessas coisas e cheguei até a plantar, cultivar. Pessoas foram envolvidas e tal, e falaram pro meu pai e tal, para as pessoas, e meu pai chegou e me aconselhou, né, juntamente com um colega que estava comigo, que era para a gente destruir, acabar com aquilo ali, e a gente nunca precisou se envolver com essas coisas e tal. Deus sempre tinha nos abençoado. Eu acabei destruindo com meu colega aquela plantação. Na época eu tinha 17 anos de idade, e até que o tempo passou e logo depois um outro colega me chamou para fazer um plantio, e a gente fez novamente. Uma das mesmas pessoas e outras se envolveram e também falaram das pessoas e tal, isso, aquilo. Não tinha um dia que eu não pensasse na volta de Jesus, que eu não pensasse na minha vida com Ele, na vida que eu levava. Isso era incrível. Até que um dia eu estava voltando com um amigo da fazenda que ele tomava conta, e a gente entrando no meio na estrada ali, e a gente estava fumando e tal, e o filho dele pequeno entre a gente. Até que em um determinado momento tudo mudou. Quando eu olhei para a lateral assim, eu vi algo que eu não consigo explicar. É uma luz muito linda, muito forte. E quando eu olhei, eu só tirei as vistas assim, eu dei um grito, porque foi algo assim surreal, algo incrível demais. Aquela luz assim muito forte. Quando eu olhei de novo, aquilo sumiu, assim como se fosse uma cena de filme, como se fosse um raio assim, mas algo inexplicável. Espero chegar no céu e perguntar para Deus detalhadamente o que foi. Naquele momento, um milagre aconteceu em minha vida. Tudo aquilo que eu falei que eu tinha na mente, que eu passei de vingança, de fazer as coisas do meu jeito, o perdão que eu não liberava, aquele ódio terrível no meu coração, Deus tirou tudo aquilo num só momento. A partir desse dia, eu comecei a sentir o desejo de ir para a casa do Senhor, de buscar. Eu comecei a frequentar a igreja. Depois me mudei, isso foi em setembro de 2017, quando foi no mês de dezembro, eu me mudei, fui morar no litoral com meu irmão e trabalhar no condomínio. E eu já falei para ele, olha, avisa para o síndico que eu só trabalho lá se eu não trabalhar o sábado, porque eu já me considerava um adventista do sétimo dia. Lá comecei a frequentar a igreja, eu pedi estudo bíblico, e ali com sede respondia várias lições já antecipadas. E a partir daquele dia, do meu encontro com Deus, que foi em setembro de 2017, eu não consegui mais beber. Através daquele dia eu nunca mais coloquei um cigarro normal, um cigarro de maconha, eu não consegui mais ir em uma festa, e eu comecei a sentir uma paz que excede todo entendimento, né? A paz que Deus fala pra gente lá em Filipenses 4:7, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No dia 20 de junho de 2018, eu estava trabalhando, já não era mais no condomínio, porque lá era temporada, era em uma carpintaria, e eu comecei a passar mal. Era o primeiro dia de trabalho naquele local, eu estava pegando muito peso. Eu e outro rapaz, a gente pegava um tronco assim muito grande para colocar em cima de uma bancada, para o carpinteiro ele desfiar aquilo.
E aí, quando foi umas 9 da manhã, eu comecei a passar mal, comecei a sentir muita dor. E ali eu saí, tive que andar bastante, andava, sentava na beira do caminho, deitava até conseguir chegar em casa. Depois meu irmão levou no posto e não resolveu. No outro dia fui levado para o hospital Costa do Cacau em Ilhéus. Lá nem deu tempo de fazer mais um ultrassom, raio-x, algo do tipo. Eles fizeram o toque físico e falaram que eu teria que fazer uma cirurgia de emergência. Foi a cirurgia de hérnia e a hérnia ela já estava estrangulada. Se demorasse um pouquinho mais ela teria estourado e possivelmente eu teria morrido. Mas Deus sempre sendo misericordioso comigo. Eu acredito muito que quando a gente decide viver por Cristo, como diz Paulo, né? Todos que querem viver piedosamente, eles sofrem perseguições, sofrem aflições. O inimigo ele não é sem luta que ele solta as suas vítimas. Eu presenciei isso em minha vida, mas eu presenciei o maior poder de Deus nesses momentos. Passei por aquela cirurgia de emergência, tive alta, isso foi como eu falei, dia 20 de junho, dia 22 eu tive alta, fui para casa da minha tia em Itacaré, comecei a passar mal, novamente fui levado para o mesmo hospital, passei por outra cirurgia de apendicite. Apêndice, né, ela também já tinha estourado na minha barriga, passei por essa cirurgia, mas me recuperei dessa cirurgia e o médico falou que se eu demorasse mais 5 minutos para chegar no hospital eu teria morrido. Finalmente, depois eu estava me recuperando dessa cirurgia de apendicite, minha mãe deixou tudo, ela estava morando em São Paulo já desde 2012, né, meus pais se separaram em 2012 e ela foi lá para a Bahia para poder ficar comigo e tal, e aí ela me convidou para ir para São Paulo. Antes, em 2013, eu não quis ir quando meus irmãos eles foram para São Paulo, mas dessa vez eu fui. E aí foi lá que começou a minha vida, digamos assim, missionária. Quando foi no dia 24 de dezembro de 2018, ocorreu uma grande festa. Na igreja do Jardim Miriam, em São Paulo, eu e outra senhora descemos as águas. Foi um dia assim muito lindo, muito maravilhoso. Os bravadores estavam lá e quando eu desci as águas eu tinha uma sensação assim maravilhosa que só quem passa por essa experiência sabe como que é. E ali eu comecei envolvido na igreja, nos trabalhos missionários e tal, até que em 2021 eu fui para a comportagem, tive muitas experiências maravilhosas. Através da comportagem eu vim para o Lifestyle Center Serra do Cipó em 2023 fazer o curso missionário. E agora, depois de ter terminado o curso, chegou aí o pessoal da Amaze Facts. E eu estava meio em dúvida, né, a respeito do curso, porque eu achei que poderia ser tipo o curso que eu tinha feito, né, curso médico missionário, resumido, né. Eu falei, não quero, tipo, talvez fazer a mesma coisa outra vez, vai ser chovendo molhado. E eu orei para Deus, falei assim, eu quero que, se for da tua vontade, que eu faça esse curso, que o Senhor abra as portas. E eu viajei para visitar minha família em São Paulo, né, no final do mês de julho. Agora no mês de agosto voltei para aqui para a Serra do Cipó e o pessoal já estava aqui. Eu cheguei aqui já dia 9 e aí quando foi dia 12, dia 13, se não estou enganado, o Isaac, presidente da instituição aqui, do Lifestyle, da Escola Missionária, falou comigo a respeito do curso. Ele já tinha comentado antes, mas não tinha ficado nada certo assim, né? Eu falei que ia fazer. E enfim, ele falou, olha, e aí, você quer participar? E eu aceitei. Assim que comecei a fazer o curso, eu vi que foi uma grande bênção em minha vida. Eu pude aprender bastante e é algo muito prático sobre o evangelismo pessoal, como abordar diferentes públicos, como realmente se interessar e, acima de tudo, isso me motivou bastante, sabe, a buscar com mais fervor esse amor pelas almas, buscar assim realmente o Espírito Santo. E a gente teve treinamento teórico, logo fomos para missão prática, no caso, evangelismo em Almeida, e tivemos experiências maravilhosas. Visitamos várias pessoas e vimos o agir do Espírito Santo assim na vida das pessoas, nos usando e nos conduzindo. Foram muitas experiências incríveis e uma delas foi, nós visitamos ali uma família, né, qual a chefe de família chama a Dona Eva,
E em uma dessas visitas que estávamos fazendo, eu e a Inês, a dupla missionária, essa Eva, ela comentou conosco a respeito de um senhor chamado Seu Anísio. Ela falou que esse senhor ele não tinha amanhecido muito bem, estava meio tonto e tal, e ela solicitou que fôssemos lá para orar com ele. E a gente já estava meio em cima do horário por conta da programação que estávamos fazendo e tal. Mesmo assim fomos lá. E ao chegar próximo da casa, o seu Anísio já tão sorridente mandou a gente entrar. Eu cumprimentei, falei que a gente indo lá só orar com ele e tal, que não íamos demorar muito. Ele ficou muito feliz, veio me abraçando várias vezes e a partir daí começou uma amizade com essa família. O seu Anísio, a dona Maura, que é a sua esposa, também estava lá, uma senhora, amiga da família, que chama Dona Marta, e estava a Maria Célia, uma mulher que também mora com eles. E a partir daí a gente visitou eles novamente, convidamos para o evento. E a Amazing trabalha antes de começar com visita de estudo bíblico, com os eventos de aproximação, que isso é uma bênção. O seu Anísio, nós fomos na casa dele, ele foi, o seu Anísio, Dona Maura e também a Dona Maria Célia. Eles não estavam muito bem de saúde, assim, tal, passava por alguns problemas de depressão, e a Inês deu ali o ombro para ela se apoiar e ela foi conosco. Foi para a feira de saúde, depois à noite já começou a frequentar a série de conferências, a gente viu assim a mudança na vida dela. O seu Anísio também, a Dona Maura, já se considerando assim, já da família, já se considerando adventistas. Então, só tenho a agradecer mesmo, né, a Deus por essa oportunidade única, e com certeza isso vai ajudar a eu mudar muito os meus métodos de evangelismo. E algo que foi muito enfatizado no treinamento é que Jesus é o centro. Nossas abordagens, estudos bíblicos, pregação, tudo que vamos fazer, Jesus ele precisa ser o centro. E agora, após esse treinamento, eu sigo aqui, né, na instituição, trabalhando na parte de trabalhos práticos também, ali na construção. É algo que é uma bênção para mim. Eu tenho a oportunidade também de testemunhar para o seu Adão, que é o mestre de obra ali, e que ele não é adventista ainda, e meio período eu atuo na comunidade como obreiro bíblico. Então, com certeza, eu vou estar usando muito do aprendizado que eu tive no treinamento da Amazing Facts, no livro que a gente recebe também, produzido pela Amazing Facts, que é Discípulos Incríveis, que são ali uma série de 13 semanas sobre evangelismo, né? Falando tudo ali, desde o início, como fazer o primeiro contato, como abordar pessoas de outras denominações, como abordar membros desconhecidos, como fazer amizade com as pessoas. Então, isso é bênção. Sigo minha jornada de acordo com a vontade de Deus, que é algo que eu sempre quis quando entreguei minha vida para Jesus, é que Ele conduzisse a minha vida, fazer a vontade dEle. Então, eu tenho uma certeza que a vontade dEle para minha vida agora no momento é essa, que eu esteja aqui, que eu esteja fazendo esse trabalho. E para finalizar, eu quero deixar um versículo bíblico muito especial, quero deixar para você. Está escrito em Isaías 41:10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a promessa de Deus para você hoje. Se você, assim como eu, se sente chamado por Deus para fazer parte dessa missão, sabe? Cumprir esse propósito maravilhoso de ser usado, ser instrumento de Deus para levar pessoas. E se você ainda tem relutado, sabe? Não temas entregar-se a Deus. Não tema deixar Deus agir. Tem um ditado que a gente usava na comportagem, né? Que quem chama paga a conta. Se é Deus que está te chamando para fazer essa entrega, não temas entregar. Deixe de relutar, porque Deus faz grandes coisas. Através da minha vida, eu tenho certeza, como eu contei isso aí para vocês, se Deus não tivesse me alcançado naquele dia, se Ele não tivesse restaurado a minha vida, hoje eu estaria preso, hoje eu estaria morto, com certeza. Mas Deus, Ele é misericordioso. Assim como Ele me resgatou, não tem nenhum mérito meu, é Ele que faz, é Deus que é bom, que é maravilhoso. Ele te chama também. E através da minha vida hoje, muitas pessoas têm tido a oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer o amor de Deus. Deus também está te chamando para alcançar muitas pessoas. Jesus está muito perto de voltar. E repito o versículo: não temas, Deus é contigo.
E Ele quer fazer grandes coisas em sua vida e através da sua vida para alcançar muitas pessoas.